Muito boa noite. Olá a todos vocês. Saudade de vocês. Desde a semana passada não nos víamos. Estamos de volta com o programa Espaço Saúde. Esse programa televisivo a gente apresenta para vocês, sempre com temas médicos. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre doenças coronarianas. Então, o que são doenças coronarianas? Doenças das artérias coronárias. Quais são as artérias coronárias? As artérias que nutrem, que alimentam, que levam o sangue para o músculo do coração. Então, basicamente, são duas essas artérias, a esquerda e a direita. Sendo que a direita, ela normalmente é posteriorizada, ela vem por trás do coração, e a esquerda, ela é bifurcada, ela se divide logo após a sua saída da aorta, ela se divide, dando a artéria descendente anterior, que é a artéria normalmente mais importante que a gente tem, e a circunflexa, que é um ramo dela, bifurcação, e que faz o contorno entre o átrio e o ventrículo. Então, há várias ramificações que saem dessas artérias, são todas artérias muito importantes. A gente chega a ter quase que um dedo de espessura numa artéria dessas. E desde que a gente nasce, infelizmente, vai ocorrendo o depósito de pequenas partículas de algumas substâncias que vão se agregando, que vão se aglutinando, que vão fazendo parte de tipo uma placa nessas artérias. Se a gente imaginasse uma mangueira, uma manilha, onde você tem o fluxo de água, se essa água for cristalina, límpida, sem sujeira, você não vai ter depósito de nada. No entanto, quanto mais contaminada essa água, quanto mais suja essa água que está passando pela mangueira ou pela manilha, ela vai aderindo à mangueira ou à manilha. Então, você vai tendo surgimento de aquelas placas de barro, no caso da manilha, né? Aquelas placas de sujeira, no caso da mangueira, e no caso dos nossos vasos, não só as coronárias, mas os vasos em geral, artérias do cérebro, dos rins, do organismo num todo, vai ocorrendo esse depósito. Lenta, progressivamente, mas que muitas vezes culmina com a morte. Por quê? Porque você vai fechando, lenta, progressivamente, e de uma hora para outra pode ocorrer a oclusão do vaso. Bom, eu, em 40 anos de cardiologista, eu vi uma vez um menino, 17 anos, estava jogando futebol e ele teve uma síncope. Houve uma perda súbita da consciência, foi levado ao hospital, estava no Hospital Heliópolis, estava de plantão na unidade de emergência. E recebemos esse garoto, chegou em óbito para a gente, chegou morto. Aí fizemos a reanimação e conseguimos, né, reanimá-lo. Aí, posteriormente, vimos que ele tinha tido um enorme de um infarto violentíssimo. Criança, 16, 17 anos. Bom, vamos estudar, vamos fazer o cateterismo cardíaco para ver o que é que aconteceu. Então, estava lá a artéria enorme, né? Normal. A artéria estava íntegra, não tinha uma mínima lesão. Então, o que ele fez? Ele fez um vasoespasmo, que a gente chama. Houve uma contração dessa artéria, provavelmente pelo esforço que ele fez, e houve uma predisposição, é claro, que ele apresentava. Ou ocorreu, então, esse vasoespasmo, e ele teve um infarto tão importante em toda a parede anterior do músculo do coração, que fez o que a gente chama de um aneurisma. O que é um aneurisma? Vamos imaginar uma bola de capotão descosturada, e que uma parte daquela câmara interna da bola de capotão consegue sair.
Então forma mais uma bolinha para fora. Então ele fez um aneurisma ventricular. E teve que ir para a cirurgia, graças a Deus evoluiu bem. Mas vocês veem, uma pessoa sem lesão nenhuma. Então, o que dirá aquela pessoa que desenvolveu uma lesão? Então, eu pediria para que mostrasse o primeiro slide que a gente selecionou com você. E exatamente. Pode ser o outro, depois a gente volta nesse. Aí já é uma lesão mais grave. Pode ser o primeiro, ou o seguinte. São só esses três. Isto. Então ali a gente vê o quê? As artérias que eu descrevi para vocês, descendo pelo músculo do coração, elas vão adentrar e vão alimentar o músculo do coração. Tá? E ao lado direito na câmera, no vídeo, vocês veem já a formação dessas placas que eu disse para vocês. Então, quais materiais... Pode tirar a imagem, por favor. Então, quais são os elementos que vão se agregar, que vão formar essa terra, esse barro que eu falei para vocês no caso da manilha, né? A gente tem colesterol. Então, o colesterol ele tem três componentes, o colesterol total. Ele tem o HDL, que é o herói, o mocinho. E tem dois vilões. Podia ser o contrário, né? Mas, infelizmente, a gente tem um herói para dois bandidos. Então, LDL e VLDL são os que são nefastos para o nosso organismo. Por quê? São o que a gente chama de macromoléculas, moléculas grandes, e que vão aderindo às artérias, aos vasos. Não é? E que vão formando, então, essas placas de aterosclerose. Nome complicado, mas vocês já ouviram várias vezes. Aterosclerose. Então, elas vão se depositando e vão, claro, vão fechando lenta, progressivamente, como eu já falei, esse vaso, essa artéria. E culminam, por vezes, com a oclusão total do vaso, que é o caso do infarto. Então, o infarto não é exclusividade do músculo do coração. Você pode ter um infarto cerebral, um infarto renal, um infarto a nível do baço. Né? Então, o que é o infarto? O infarto é entupimento de uma artéria de maneira abrupta, súbita, e que vai culminar com o quê? Com a morte das células que estão sendo nutridas por aquela artéria. Está claro? Eu acho que está bem elucidado. Né? Então, aquele vaso, ele foi se fechando. Chega uma hora que ele fecha totalmente. Então, esse fechamento súbito, normalmente a gente tem a formação de um trombo, de um coágulo branco. Por que trombo branco? Porque, inicialmente, ele é constituído principalmente por plaquetas. E, então, a gente denomina assim, trombo branco. Essa primeira fase. Em cima desse trombo branco vem se juntar as hemácias. Então vai formar o trombo vermelho. Então a gente tem um tempo crucial que dentro de medicina de emergência, né, dentro de terapia intensiva, a gente corre muito com o paciente. A gente tem agentes trombolíticos. O que são? São medicamentos que você injeta na artéria, diretamente no vaso, ou injeta na veia, através da via endovenosa, e que vão conseguir dissolver esses coágulos que se formaram. Mas tem que ser um procedimento muito rápido, muito ligeiro. Tá? Então, há até uma indicação, isso vocês já viram, tem no WhatsApp, eles mandam com frequência, no momento da dor no peito, você sabe que está infartando, o que vai fazer? Você está suando frio, tem aquela dor, uma dor retroesternal que a gente chama, porque é atrás do osso externo que a gente tem aqui, né, no peito. Então, uma dor muito forte, muito intensa, sensação de morte iminente. O camarada fica suando frio, fica branco palha. Não é? Então, o que eles recomendam? Que você use, por exemplo, um AS sublingual.
e a gente concorda com esse procedimento. Mas, antes de pegar o AS, já chama uma unidade de emergência. É claro, esse indivíduo tem que ser transportado para um serviço que tem o setor de hemodinâmica. O que é hemodinâmica? Lá eles vão fazer um cateterismo para constatar exatamente qual foi a artéria que fechou, não é? Um diagnóstico precoce é imprescindível, qual foi a artéria que fechou, e há vários procedimentos, como é o caso da angioplastia, que você vai com um cateterzinho naquela lesão, que está com oclusão ou semi-oclusão. Há lesões graves, lesões de 90%, por exemplo. Você passa um cateterzinho que ele tem um balãozinho. Você vai exatamente no ponto da lesão, você insufla o balão, esmaga aquela placa, tá certo? Aí você coloca o stent, que vocês já ouviram falar. O que é o stent? Uma molinha que você coloca ali dentro, ele vai fechadinho. Depois que ele está dentro do vaso, ele é dilatado e comprime e mantém essa dilatação da artéria. Tá? Então, a gente tem até uma substância chamada rapamicina, que é o chamado stent farmacológico. É muito caro, mas há casos que a gente tem que fazer porque ele tem muito menos risco de levar a uma oclusão posterior. Eu acho que nós já estamos no tempo de soltar vinheta, não é isso? Então, daqui a pouquinho a gente volta mostrando como que essas afecções ocorrem, o que você tem que fazer para prevenir. Tá bom? Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. K1900, seu novo estilo de vida. Inovação, troca de experiências são fundamentais para o crescimento dos negócios. Conheça agora o K1900, espaço coworking no ABC. Sem fidelização, usa o que precisa e paga apenas pelo que usou. Salas e toda a infraestrutura, bicicletário e um exclusivo boteco working. Avenida Presidente Kennedy 1900, bairro Olímpico, São Caetano do Sul. Ligue 4210-2114. K1900, ideal para organizar e desenvolver seus negócios.
Quero agradecer ao meu amigo Walter Estevam Júnior, o espaço que ele está permitindo aqui para que a gente apresente esse programa para vocês semanalmente. Então é sempre às 20h30. Eu ainda, às vezes, incorro em algum erro na publicação, mas o vídeo ficará no ar para vocês, vocês podem compartilhar. E da semana próxima passada, a gente conseguiu, junto com o pastor Augusto, grande amigo, a gente teve por volta de 700 visualizações, o que eu achei bastante, eu fiquei bastante satisfeito com essa audiência. Meu amigo Walter Estevam, então, um grande abraço, Edinho, e você também que está hoje trabalhando aqui conosco, é Caroline, se não me engano, né? Mas, então, vamos lá. A gente estava falando das lesões a nível coronariano, a nível arterial, de forma geral, no organismo no todo. Como que você pode fazer para evitar? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os jovens, porque hoje a gente tem tido um fluxo contínuo, um fluxo enorme de jovens, meninos aí, meninas de 19, 20 anos, que vêm ao consultório apenas para fazer um check-up, não é? Então, isso é fundamental. Então, o que a gente propõe nesse check-up? Faz um eletrocardiograma de repouso, faz um teste de esforço, onde você vai comparar o seu eletrocardiograma de repouso com o eletrocardiograma na vigência do esforço, vai ver se há alguma alteração. Tá? Em havendo alguma alteração no teste de esforço, você passa para a cintilografia miocárdica, onde você injeta um contraste na veia da pessoa. Esse contraste, ele se dirige para o músculo do coração e na vigência do esforço, durante o esforço, você vai notar se houver algum sofrimento, se houver alguma lesão a nível arterial, então você vai notar uma deficiência no enchimento desse contraste no músculo do coração. Então a gente tem uma transição na perfusão sanguínea daquela parte afetada do músculo do coração. Tá? Então aí que a gente faz o diagnóstico. Para se ter certeza realmente da lesão, da artéria que está sendo acometida, da importância dessa lesão, se ela é de 20%, de 40%, de 50%, de 80%, é só o cateterismo cardíaco que define. Hoje a gente tem a angiotomografia, é um exame caro e que, na verdade, acaba não se definindo exatamente. Então, o que define perfeitamente e te leva às condutas em termos de se resolver a situação é realmente o cateterismo cardíaco. Então, tem gente que morre de medo, tal, mas não deixa de ser uma anestesia local, né? Não há nem o risco de anestésico. Você tem o procedimento de encontrar a artéria, é passado um catéterzinho por dentro da artéria, que vai até a artéria do coração, onde então é injetado um contraste e você vai filmar. Você vai filmar a rede coronariana desse indivíduo e vai mostrar se existe ou não lesões mais ou menos importantes. Tá? Então é isso. Agora, como evitar? Então, o primeiro passo, eu já falei para vocês, fazer uma investigação precoce, um check-up, ver o seu nível de colesterol, de triglicérides, isso é fundamental. Tá? Então, qualquer médico clínico ou cardiologista que você procure para um check-up, com certeza esses exames vai pedir. Outro exame fundamental é a taxa de açúcar do sangue, é a glicemia, e a gente tem um exame mais importante ainda, que é a chamada hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, e que vai indicar o nível da quantidade de açúcar que há no sangue. Quanto mais açúcar, mais depósito nas artérias, mais lesões. Por isso que o diabético tem muita tendência a desenvolver quadros de angina, de infarto, lesões coronarianas, lesões a nível cerebral, renal, e mesmo onde a gente consegue ver a artéria diretamente, que é no fundo de olho, né? Então, existe a retinopatia diabética. Então, é uma doença degenerativa da retina por conta das lesões nos pequenos vasos, que
que ocorre exatamente do jeito que eu falei para vocês. Tá? Agora, como prevenir? Então, vamos lá. Há fatores que são mutáveis e fatores imutáveis. O sexo, a prevalência maior é do homem até a meia-idade. Depois que a mulher chega a uma certa idade, há quase que uma equiparação entre os dois. Então, não tem como você mudar o sexo. Né? A idade. Idade não tem jeito. Cada dia que a gente vai vivendo, uma experiência a mais, tal, mas você vai tendo maior chance de formação do coágulo no interior das artérias. Agora, aí vem diversas patologias. Hipotireoidismo, o que é isso? Então, hipotireoidismo é uma disfunção da glândula tireoide, ela produz menos hormônio que precisaria e há uma forte relação com a doença coronariana. Por isso que tem que fazer o check-up, tem que haver uma dosagem hormonal periódica, tudo isso. O seu médico clínico ou o seu cardiologista vão acompanhar sempre bem de perto. A parte de gorduras é fundamental, que eu já falei para vocês. Então, tanto o colesterol quanto o triglicérides, que é um primo irmão dele, um pouquinho mais ameno, né? O colesterol é mais terrível. Mas eles vão se depositando. Então, vai juntando tudo isso, sabe? Açúcar, gordura, e eles vão juntando, aquela água que não é mais cristalina, não é límpida. Ela está com impurezas e que vão se aderindo. É interessante só lembrar o HDL, que é o bom colesterol. Então, tem gente que fica preocupada porque o nível total de colesterol dele está alto. Aí ele vai lá e tem esse HDL que está alto. E agora? O HDL é o bonzinho que eu falei para vocês. Quanto mais alto, melhor. Então, eu já peguei inúmeras pessoas que vêm com colesterol efetivamente alto, colesterol total, só que através da fração do HDL, que é o bom colesterol. Então, quanto mais alto ele, melhor. Eu costumo comparar com a areia, o jato de areia, para você limpar pastilhas, tá? Então, eles são micromoléculas, o HDL. E ele vai passando e vai limpando as impurezas das artérias. Ao contrário do LDL, do VLDL, do triglicérido, da própria glicose, que vão se depositando nas artérias. Tá? Então, o diabetes é um fator, como eu já falei, que predispõe muito ao aparecimento da coronariopatia. O que mais? A hipertensão. Então, há que se controlar a hipertensão. Tem gente que tem hipertensão desde os 17, 15 anos de idade. Então, é claro, quando essa pessoa chegar nos 40, ele já vai ter as artérias. Porque o que vai acontecer? As paredes das artérias vão ficar espessas por conta da hipertensão. Ou seja, o tamanho da artéria é o mesmo. Não é? Só que internamente ele vai formando um espessamento dessa parede, porque ele tem que resistir àquela pressão aumentada, constantemente aumentada sobre o seu vaso. Então ele vai ficando o coração também, da mesma forma, o músculo do coração vai ficando o que a gente chama hipertrófico. Então ele fica grosso, espesso. Claro, a mesma artéria que nutria uma musculatura dessa espessura passa a ter que nutrir uma espessura, às vezes, o dobro. E a artéria não vai aumentar de tamanho. Pelo contrário, vai até diminuir, por conta disso que eu falei, dessa hipertrofia concêntrica que vai ocorrendo nas artérias. Tá? Então, a hipertensão, o diabetes, as dislipidemias, tudo isso a gente sabe que vai culminando com o surgimento dessas lesões. Então, eu pediria que você apresentasse novamente os outros slides, as outras imagens, para a gente só apenas mostrar. E eu espero que vocês tenham entendido. Olha lá. Né? Então, ali a gente tem uma lesão gravíssima, tá? E o sujeito, uma mulher, apresentando sintomas que são de angina, que é aquela dor que eu descrevi para vocês, uma dor em aperto, constritiva, retroesternal, nessa região. Normalmente a pessoa mostra mão em garra, assim, sabe? Pode passar o próximo, por favor. E aquela sensação de morte iminente, está aí, né? Então, diante de uma lesão tão grave como essa, uma lesão que aí a gente deveria ter
mais ou menos uns 90% de lesão, houve a formação de um coágulo. O coágulo formou, como eu falei inicialmente, o trombo branco e posteriormente o trombo vermelho, e ocluiu a artéria, aí morreu. O que tem para frente morre de músculo. Pode tirar a imagem, por favor. Então, o que a gente tinha para hoje era isso. Falar sobre doenças coronarianas, como diagnosticar, quer dizer, fazer o teu check-up periodicamente. A gente recomenda uma vez por ano. Então, eu recomendo para quem? Para todo mundo. Passou dos 20 anos, dá uma passadinha. E hoje, até as crianças. Eu já constatei criança com hipercolesterolemia, olha que termo bonito, né? Hipercolesterolemia, aumento da taxa de colesterol. Então, quanto antes você tratar essa criança, melhor. O meu neto mesmo, o Fernando, ele fez um regime por conta dele. Ele quis emagrecer, ele conseguiu emagrecer 15 quilos. Então, ele estava gordinho, eu tenho fotos dele gordinho, e hoje é uma criança extremamente saudável. Eu mesmo consegui fazer, nesses últimos 4 meses, uma boa dieta, só com dieta. Emagreci 15 quilos. Eu tenho escoliose importante, muita dor, muita lombalgia. Acabou tudo. Então, eu convido vocês nós vamos fazer um programa aqui só de alimentação. Então, nós vamos dar as regrinhas para vocês. Mas, assim, para a gente já dar um en passant, são 6 alimentos só que você pode comer, tá? Carne, ovo, leite, verduras, frutas e salada. Então, salada, coma de maneira abusiva. Quanto mais colorida, melhor. Você tem mais vitaminas, tá? Quer aquela pimenta biquinho que não é ardida? É ótimo. Tem uma substância que chama capsaicina. Ela diminui até a gordura e a fibrose a nível hepático no fígado, tá? Então, faz a bela saladona. Verdura, à vontade. A verdura que você gostar. Faz como você quiser. Carne magra, claro, vai tirar a gordura de uma picanha, você não come a carne de porco, tá? Cozida, grelhada, assada. Ovo, um ovo por dia tá bom. Tem gente que fala para comer 10, não vamos exagerar, né? Um ovinho por dia tá bom, meio no almoço, meio na janta. Leite, de preferência o leite desnatado, 3 copos por dia, tá ótimo. Fruta, 4 frutas por dia. Quer dizer que você se alimenta bem, com carne, ovo, leite, verduras, frutas e salada. Ficando só nisso aí, num mês você emagrece pelo menos 5 quilos, tá bom? O meu muito obrigado pela participação de todos vocês, perdoem alguma falha, e semana que vem estaremos aqui com mais algum tema médico. Muito obrigado.